mais uma aula? Então vamos lá, aulão de matemática. Hoje nós vamos falar sobre função quadrática, ou simplesmente função do segundo grau, ok? Vamos lá, vamos começar pela definição. Função quadrática é aquela que ela é escrita do tipo usando uma equação do segundo grau, só para vocês fazerem a relação, né? Você já conhece muito bem a equação do segundo grau, e agora vamos partir para a função. A maneira de escrever é parecida, os conceitos muito diferentes, né? Então chama-se de função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, qualquer função f definida de reais em reais, por uma lei de formação com essa cara aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c, mas que não é uma equação. Isso aqui é uma função. Dependendo do valor que você atribui para x, você obtém um valor para essa função, que é o y, ok? Não é uma equação, a equação o valor é fixo. E aqui não. Onde A, B e C são números reais. E o A tem que ser diferente de zero. Por que desse A ser diferente de zero? Suponha que ele seja zero. Coloca zero aqui. Zero vezes qualquer coisa é quanto? É zero. Aí eu tenho uma função polinomial do primeiro grau, uma função linear. Tudo bem? Por isso que tem essa restrição do coeficiente A nunca ser zero. Porque senão ela deixa de ser uma função quadrática, uma função de segundo grau. Exemplos. Aí, eu tenho uma função. Essa função, ela é uma função quadrática? É. Olha lá, ó, o x ao quadrado. Então, ela é uma função quadrática. Aí, quem são os coeficientes numéricos dessa função? Olha lá, quanto que vale o A? Quem respondeu 3, parabéns. E agora, quanto vale o B dessa função? Beleza. E o C? Vale 1. Muito bem, para quem está acertando aí, beleza. Vamos lá, mais algum exemplo aí. X quadrado menos 1. Quanto vale o A? Note que o A é o número que acompanha o x quadrado. O B é o número que acompanha o x. E o C é chamado de termo independente de x, porque não tem x junto com ele. Nessa função aqui, quanto vale o A? Quem respondeu 1, beleza. Por que 1? O número que acompanha o x quadrado, que ele não aparece, então é 1. 1x quadrado. Quanto vale o B? Opa, quem respondeu menos 1 aí, ó, errou. O B vale 0. Por que o B vale 0? O B é quem acompanha o x. Cadê o x aqui? O x não apareceu. Então quer dizer que o coeficiente dele é 0. Então o B vale 0. E o C vale menos 1, ok? Será que cabe mais um exemplo aí? Ó, tem espaço para mais um. Olha essa função aí. Quanto vale o A? Quem falou 3, ó o cuidado. O A não é o primeiro. O A é quem acompanha o x quadrado. Geralmente ele vem primeiro, mas não quer dizer que ele é o primeiro. Então o A vale menos 4, porque o número que acompanha o x quadrado é menos 4. E o B? B vale 1. Por que 1? Ó, o B é o número que acompanha o x. Quem acompanha o x aqui, ó? Se não apareceu aqui é 1, 1x, certo? A letra aparece, o número que não, então o número é 1. Quando a letra não aparece, quer dizer que o número que está junto com ela é 0, ok? E quem ficou aqui o termo independente de x é o 3, então o coeficiente C vale 3. Cabe mais um exemplo aqui? Opa, tem espacinho para mais um. Vamos lá, ó, 5x quadrado menos 2x. O A vale 5, o B vale menos 2 e o C não apareceu, então ele vale 0. Para quem achou que acabou os exemplos, ó, vamos arrumar espacinho para mais um, ó, lá no cantinho lá embaixo, ó, menos 2x quadrado. Uai, só isso, só isso. Quanto vale o A? Menos 2. E o B e o C que não apareceram? 0 e 0. Beleza? Então vamos prosseguir. Falar sobre gráficos agora. O gráfico da função quadrática. Olha lá, o gráfico de uma função quadrática ou de segundo grau sempre é uma parábola. Aí essa parábola pode ser voltada para cima ou para baixo. Nós vamos fazer aqui apenas um exemplo, ok? Depois a gente faz outro, vamos devagar. Então vamos entender muito bem esses conceitos, depois a gente avança e vai fazendo muitos e muitos exercícios. A ideia de hoje é construir e entender, solidificar esses conceitos. Então tá, o gráfico de uma função polinomial de segundo grau, tá aí, ó, a função de novo, com A diferente de zero. É uma curva chamada de parábola, não é parabola, tá? Tem um acento aqui, ó, a proparoxítona. Então, parábola, beleza?
Exemplo. Vamos montar uma tabelinha para construir esse gráfico. Tem outras maneiras, tá? Mas a gente vai aprendendo essas ferramentas aos poucos. Por enquanto, vamos montar uma tabela. De qual função? X² mais x. Então tá aí, tem uma função y, ou f de x, igual a x² mais x. Aí eu venho na primeira coluna, vou colocar aqui os valores de x. Então vou colocar aqui os valores de x. Eu não construí as linhas aqui, mas no seu caderno você faz bonitinho, com régua, belezinha. Isso é bacana. E na outra coluna a gente coloca o y. E quem é o y? O y é a função, e a função é x² mais x. X² mais x. Atribuindo, escolhi o menos 3. Essa escolha é aleatória? Pode ser aleatória. Pode dar problema? Pode. Como é que eu escolhi? Sabendo escolher, depois a gente vai aprender como escolher esses números, tá bom? Por enquanto, tá aí. Você pode escolher aleatoriamente. Escolhi o menos 3. Como que eu calculo o y? O y eu vou calcular o x², então menos 3². Quanto que é menos 3²? É 9, positivo. Mais o x. E o x é menos 3. 9 mais o menos 3. Então é 9 menos 3. Quanto é 9 menos 3? 6. Então y vale 6. E esses cálculos estou deixando com vocês, tá? Segundo valor. Olha lá, ó, só para dificultar a coisa aí. Vamos colocar uma fração. Ó, o x vale menos meio. Menos meio. Como que eu calculo y? Vou pegar x². Vai ficar menos meio ao quadrado. Como o expoente é par, dá positivo. 1² é 1. 2² é 4. Então dá 1/4. 1/4. Mais o x. E o x vale quanto? Menos meio. Então vai ficar 1/4 menos meio. Tira o mínimo de comum, que é 4. E você vai chegar no resultado de menos 1/4. Caso você não consiga, fale aí. Faça o comentário aí. Tudo bem? Próximo. Vou ter que arrumar um espacinho. Eu preciso colocar 7 valores aqui, ó. Colocar lá em cima. Menos 2. Quando x vale menos 2? Menos 2² é 4. E 4 menos 2. Professor, por que menos? Aí é mais. É porque é mais o menos 2, certo? E 4 menos 2 é 2. É que o número inteiro é muito melhor, né? Próximo valor, menos 1. Menos 1². Por que ao quadrado? Porque eu preciso do x². Quanto que é menos 1²? É menos 1 vezes menos 1, que é 1, positivo. 1 mais o menos 1. Então fica 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. Oh, muito cuidado com isso aqui. Na verdade, não é cuidado, não. Atenção. A gente já comentou. O que é raiz de uma função? Raiz de uma função é ou são os valores de x que torna a função igual a 0. Ou seja, que torna o y igual a 0. Então, o menos 1 aqui ó, é raiz da função. Porque quando o x vale menos 1, o y vale 0. Então, ele é uma raiz. O que significa ser raiz da função? Ser raiz da função significa que lá no gráfico, quando a gente for fazer o gráfico, é onde a curva, no caso aí vai ser a parábola, vai cortar o eixo x. Então, ela vai ter que cortar o eixo x no x igual a menos 1. É o único lugar? Talvez é. Como é função do segundo grau, pode ter até 2 raízes. Se fosse do primeiro grau, 1. Do terceiro, 3 e por aí vai. Até 2. Não quer dizer que são 2. Neste caso, vão ser 2. Próximo. Quando x vale 0. Vai lá. 0². 0. Mais 0 é 0. Então, aí, ó. 0 e 0. Opa, professor, então também é raiz? Também é raiz, ó. Outro valor de x, que quando eu substituo na função, o y vale 0. Então, 0² é 0, mais 0 é 0. Então, ó, são 2 raízes. Já tem 2 valores. E são só esses, né? A função do segundo grau admite no máximo 2. Então, esse gráfico, essa parábola aqui, porque o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tem que passar no menos 1 e tem que cortar o eixo x no 0 também. Beleza, tem que ter espaço para mais aí. Vamos lá. Quando x vale 1, 1². 1 mais 1 é 2, beleza? Quando x vale 2, 2². 4. 4 mais 2, 6. Ótimo. Fechou? Tá suave aí? Tá tranquilo? Ok, vamos lá. Olha como ficou o gráfico. Olha que beleza, gente. Esse trem é bonito demais. Matemática é uma das coisas mais bonitas que tem nesse universo. Deus criou a matemática. Olha aí, bonitinho, ó. A parábola, ó. Essa parábola aqui é voltada para cima, mas ela poderia ser espelhada. Aí é voltada
para baixo. Como que eu sei se uma parábola é voltada para cima ou para baixo? Depende do coeficiente A. Se o A for positivo, parábola para cima. Se o A for negativo, parábola para baixo. Ok? Aí aqui eu vou colocando todos os meus pontos da tabela. Foram 7 valores escolhidos. Então aqui está os 7 valores escolhidos. Ó. Tudo bonitinho. Este ponto aqui, quanto que vale o x dele? Menos 3 e o y. 6 é o primeiro ponto da tabela. Menos 3 e 6. Este ponto, quanto que vale o x? Ó? Menos 2. E o y? É 2. Menos 2 e 2. Cadê o menos 1 para x e o 0 para y? Opa, se é 0, é raiz. Vai passar em cima da reta x e vai a menos 1. Ó. O gráfico vai lá em cima da reta x, no ponto menos 1. O menos meio, o que é meio? O meio, ele está entre o 1 e o 0, bem na metade. Nem coloquei ele aqui, ó, que é na metade. E 1/4. 1 dividido em 4 partes, pequenininho. O próximo é o 0, 0, 0, 0. É bem na origem, né? É onde a intersecção dos eixos x e y. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Próximo ponto, 1 e 2. Quando o x vale 1, olha aqui, ó. Quanto vale o y? 2. E, por fim, quando o x vale 2, o y vale 6. Aí tá lá, o ponto 2, 6. Tá aí o gráfico, uma coisa maravilhosa, né? Matemática é bonito demais. Olha, ao construir o gráfico de uma função, sempre notaremos duas coisas. Olha lá, nós já comentou, só deixando registrado aí. Primeira coisa, se o A for maior que zero, ou seja, se o A for positivo, a concavidade é para cima, para cima, para cima, beleza? E se o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola tem a concavidade para baixo. Tudo bem? Este aí foi mais uma videoaula.